Mudança para a sua prova de residência. Você sabia que agora temos a 11ª edição do ATLS? Pois é, em cirurgia, trauma é um tema que sempre cai. Agora a sequência correta no atendimento inicial ao politraumatizado é XABCDE. Antes o X era prioridade apenas no atendimento pré-hospitalar, ou seja, no PH-ATLS. Mas agora é prioridade também no ATLS, então fica atento. O X significa exsanguinação, e por isso o X, porque tem X em exsanguinação. Atualmente no trauma é considerada a maior ameaça imediata à vida. E o X vai consistir basicamente no controle de hemorragias externas ameaçadoras à vida. Para isso, você deve fazer a busca ativa de sangramentos ativos na superfície externa do corpo. Obviamente, para encontrar essas lesões, a gente deve despir o paciente e procurar ativamente por elas. Encontrando essas feridas, podemos fazer a compressão delas. Se for uma ferida muito profunda, fazer um packing, colocar várias compressas e comprimir. Se não houver controle com nenhuma dessas formas, a gente pode fazer o tourniquet. E outras indicações de tourniquet é sangramento arterial em jato e amputações. Tem dificuldade de lembrar dos principais órgãos lesados no trauma abdominal? Então esse vídeo é para você. Com essas dicas aqui, você nunca mais vai esquecer dos principais. Para traumas por arma de fogo, você deve lembrar do tiro. Tiro tem T, tripa tem T. Então os principais órgãos lesados são, em primeiro lugar, o intestino delgado, em segundo, o intestino grosso, com cólon transverso, cólon descendente, né? E em terceiro lugar, o fígado. E outra dica para lembrar que existe o fígado é que fogo, de arma de fogo, tem F. Então o fígado tem F também, então o fígado é o terceiro. Agora, por traumas por arma branca, aí o exemplo maior de todos esses traumas é a faca. Faca tem F, então o fígado tem F também, é o que é mais acometido. E aí em segundo e terceiro lugar vem o intestino delgado, e em terceiro vem o diafragma. E aqui você deve lembrar pelo movimento da facada. Como sempre vai ascendente para cima, vai lesando tanto o intestino delgado quanto o diafragma. E em último lugar, o trauma contuso. Quando você lembra de um trauma contuso, você lembra de uma batida. Então, batida tem B, baço tem B. Então, o baço é o primeiro mais lesado. E em segundo lugar vem o fígado. Aí você deve lembrar que geralmente os órgãos parenquimatosos são os mais lesados em traumas contusos. Vou te dar uma dica para sempre lembrar das indicações no trauma abdominal de laparotomia. Essa dica vai te garantir algumas questões na sua prova de residência, porque trauma cai bastante. E antes precisamos entender que o trauma abdominal pode ocorrer por trauma penetrante ou trauma fechado. E o trauma fechado também pode ser chamado de trauma contuso. E além disso, o trauma penetrante pode ocorrer por arma de fogo ou arma branca. E para lembrar no trauma penetrante de algumas indicações de laparotomia, utilizamos a mnemônica cepa. E para lembrar, é só pensar, essa cepa de pacientes é cirúrgica. O C é de choque, ou seja, se o paciente estiver com uma instabilidade hemodinâmica, a laparotomia deve ser feita. O E é de evisceração, ou seja, se tiver alguma víscera para fora da cavidade abdominal, a laparotomia está indicada. O primeiro P é de peritonite. E o P com um A é de projétil anterior. Calma que eu vou explicar. Se o paciente tiver uma perfuração por arma de fogo na face anterior do abdômen, a laparotomia está indicada. Ou seja, projétil anterior. O ATLS afirma que cerca de 90% dos pacientes com trauma por arma de fogo na face anterior do abdômen vão precisar de laparotomia. Então, é melhor fazer logo a laparotomia. Já no trauma fechado temos duas grandes indicações que são representadas pelos dois P's. O primeiro P é de peritonite e o segundo e último P é de pneumoperitônio ou retroperitônio. No caso, retropneumoperitônio. Então, nesses dois casos, a laparotomia está indicada. E para ver o pneumo ou retroperitônio, utilizamos a radiografia ou a tomografia. Tema clássico em questões de trauma. Hoje vamos falar do ABC Score, que é utilizado para indicar protocolo de transfusão maciça em politraumatizados. Vou te falar o que pontua no Score ABC, mas antes temos que entender que tudo pontua 1. Trauma penetrante pontua 1, FAST positivo pontua 1, frequência cardíaca maior que 120 e PA sistólica menor que 90 também pontuam 1. Se o paciente pontuar 2 ou mais pontos, o protocolo de transfusão maciça está indicado. E o protocolo de transfusão maciça é feito nas proporções 1 para 1 para 1. Como assim? Calma que eu vou te explicar. Então é 1 de concentrado de hemácias, 1 de fator de coagulação e 1 de plaquetas. No caso são as bolsas. E o que caracteriza a transfusão maciça é mais de 10 unidades em 24 horas ou mais de 4 unidades por hora. Alguns autores preferem a definição de 10 ou mais unidades em 6 horas. Você sabe o que a nova edição do ATLS fala sobre o manejo de queimados? A 11ª edição do ATLS traz mudanças em relação ao manejo de queimados. Se no final do ano você vai fazer prova de residência, então esse vídeo aqui é para você mesmo. Hoje eu vou falar da reposição volêmica nos grandes queimados. Primeiro, precisamos entender que existem 3 fórmulas para a reposição volêmica, que variam de acordo com a idade e com o tipo de queimadura. Essas fórmulas vão indicar o volume de reposição que deve ser feito no paciente.
A primeira fórmula é utilizada para pacientes de 13 anos ou mais e consiste em 2 vezes o peso vezes a superfície corporal queimada. As outras fórmulas vão mudar apenas a constante, ou seja, aquele 2 que eu falei vai mudar para 3 ou 4, dependendo do tipo de paciente. Se for um paciente menor que 13 anos, aí fica 3, a constante. E aí se for um paciente vítima de queimadura elétrica, fica 4, a constante. Até aí, nada mudou em relação à edição anterior da ATLS. O que mudou vai ser a forma de você ofertar esse volume. Não vai ser mais necessário fazer bolos e também não vai ser mais necessário descontar nenhum volume dessas fórmulas. E não vai mais existir aquela divisão de fazer metade nas primeiras 8 horas e a outra metade nas 16 horas subsequentes. Agora você vai precisar apenas calcular uma taxa de infusão, ou seja, um volume ajustado. Pegar essa fórmula, resolver e dividir em 16 horas. Aí você vai saber o volume em horas. E você vai ajustando essa taxa de infusão dependendo da diurese do paciente. Vai ser o parâmetro utilizado para ver se tem uma boa resposta ou não. Se você gostou, siga Diagnóstico Sindrômico para mais atualizações relacionadas à residência médica.